programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. É por isso que precisamos crescer e deixar Cristo viver através de nós, para que as pessoas possam ver que elas podem ter paz. E assim elas podem ver que não precisam passar a vida se preocupando com tudo, sabe? Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sabe, quem aqui se irrita quando faz algo por alguém e eles nem dizem obrigado? Veja, então, você tem que olhar para isso como se Deus estivesse observando tudo. Agora, você não deve pensar que eles devem agradecê-lo, sabe? Mas isso é entre eles e Deus. Você não vai responder por eles. E veja, se essa é a questão, nós temos que parar de reagir mal aos erros dos outros e o que quer que eles façam de errado, ainda precisamos escolher fazer aquilo que é certo, porque nós só vamos responder por nós mesmos, não vamos responder por mais ninguém. Amém? Romanos 13:14. Mas vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não tome providências para condescender com a carne. Se você não quer fazer um bolo, então, não compre mistura para bolo e leve para casa. Não faça provisão para sua carne. Se você não quer andar na carne, não tenha tudo disponível para permitir que faça isso, pensando que não fará. Pare de pensar nos desejos malignos de sua natureza física. Nossos pensamentos, eles fazem parte da nossa vida. Onde pensamos é onde iremos parar. Onde a mente vai, o homem a segue. E se alguém te feriu e você fica pensando nisso e pensando nisso, acabará repreendendo a pessoa ou ficará bravo e fará coisas não muito bonitas. Mas se você pensar sobre as coisas boas em sua vida, se pensar sobre as coisas que Deus fez por você, fiquei tão orgulhosa da Cris quando ela me disse, quando ela descobriu que tinha sido adotada, e ela disse, bem, Deus me formou no ventre de minha mãe, seja lá quem ela for, sabe? Veja, ela sabia o suficiente sobre a palavra para saber que sim, ela se importava, mas ela não deixou que isso a entristecesse e a deixasse infeliz por 20 anos, e a deixasse confusa e precisando fazer uns 30 anos de aconselhamento, e ela simplesmente sabia que pertencia a Deus. E se a sua mãe biológica, com quem ela teve contato só através dos serviços sociais, e a mãe dela não queria vê-la, e ela descobriu anos depois que a mãe viveu toda a vida a 2 quarteirões dela. Mas ela é confiante, e ela sabe quem ela é em Cristo. Amém? E veja, em vez de sentar e sentir pena de si mesma, ela está pegando o que o diabo fez com ela e está virando isso contra ele e ajudando outras pessoas que foram feridas como ela foi. E é nisso que precisamos nos manter ocupados e não em tentar vingar de todos que nos feriram. Então ela pediu para a assistente social enviar uma mensagem à mãe, já que ela não queria vê-la. Diga a ela que estou feliz por ter tido uma ótima vida e lhe agradeço por ter me dado a luz. Veja, essa é a maneira de responder coisas assim, em vez de ficar bravo e odiar alguém. Paulo disciplinou a si mesmo. Falamos sobre morrer para si mesmo ou matando a carne. Bem, como se faz isso? Deus não quer que você tire sua vida, não é disso que ele está falando. Mas eu descobri algo. Demorou um pouco, mas eu descobri. Você pode matar qualquer coisa se não alimentar. Até as ervas daninhas morrerão se não tiverem água nem sol para elas, sabia? Então, digamos, vamos fingir, embora seja verdade, vamos fingir que eu me casei com Dave há 57 anos e eu tinha um espírito de rebeldia. Porque fiz várias promessas a mim mesma de que nenhum homem nunca mais iria me dizer o que fazer.
Nunca mais vão me ferir de novo. Nunca mais vão me desprezar de novo, porque isso era tudo que eu sabia sobre eles. Eu me casei quando eu tinha 18 anos e ele ficava andando com outras mulheres, não trabalhava e era um ladrão e foi para a prisão por dar cheques sem fundos. Eu tive anos de abuso em casa, saí quando eu tinha 18 anos, fiquei casada por 5 anos com esse cara que me abandonou em outras cidades e foi mais um pesadelo de 5 anos. Mas então, o Dave Maier entrou em minha vida. Sim. E ele estava orando por uma esposa. Ele tinha nascido de novo, era cheio do Espírito, tinha 26 anos e queria se casar. E orava por uma esposa e ele acreditava que a fé sem obras é morta. Então, ele estava namorando 3 mulheres ao mesmo tempo quando me conheceu. Ele não estava apenas orando por uma esposa, ele estava trabalhando para consegui-la. Amém? Então ele parou na frente da casa dos meus pais para buscar o rapaz com quem ele trabalhava, que morava no andar de cima, e eu estava lavando o carro da minha mãe, e ele tentou flertar comigo e eu nem tchum, sabe? Ele disse: ei, quando terminar de lavar esse carro, você quer lavar o meu? Eu disse: amigo, se você quer seu carro lavado, lave você mesmo. Agora, isso sim é um milagre. Ele disse que o que ele sentiu foi: essa é a garota para mim. Agora, quem iria querer conviver com isso de propósito? Amém? Eu disse a vocês ontem que o Dave foi batizado no Espírito Santo lá na privada, no trabalho. E ele disse nesta manhã: eu descobri por que foi batizado no Espírito lá. Porque eu estava me preparando para entrar numa situação complicada. Dave não tinha ideia do que ele estava recebendo quando me conheceu. Nenhuma ideia, nenhuma. Tivemos 5 encontros e nos casamos. Agora veja quão estúpido isso foi. Sabe, foi algo divino, algo que veio da parte de Deus. Dave teve uma grande experiência com Deus por vários anos, onde Deus ensinou coisas a ele cresceu espiritualmente, e ele foi cheio do Espírito, e ele diz: creio nisso, eu sei que Deus estava me preparando para me casar com você. Porque não é qualquer um que conseguiria ter me aturado. E às vezes você não deve desistir de algumas das pessoas que são um pouco difíceis de aturar, porque elas podem acabar se transformando em algo ótimo. Amém? Alguém tem que ficar com os casos difíceis. Amém? Tivemos 5 encontros e nos casamos, e ele me perguntou 3 semanas depois: o que há de errado com você? E pensei: o que há de errado comigo? O que há de errado com você? Não há nada de errado comigo. Se você mudasse, eu ficaria feliz. Se parasse de ficar jogando golfe, eu ficaria feliz. Era sempre: se você fizesse isso, eu ficaria feliz. Bem, sabíamos a igreja todo domingo e eu não estava realmente crescendo como cristã, porque não estava ouvindo o que precisava ouvir. Sabe, as coisas que eu ouvia eram verdades e eram boas, mas eram mais do lado doutrinário da religião, não do lado prático de como viver a vida, de como se tornar como Cristo. E assim, por eu ter sido ferida por muitos homens, eu era muito rebelde e discutia quando não conseguia o que queria, ficava brava quando não conseguia do meu jeito, fazia beicinho e sentia pena de mim mesma por 3 dias. Uma vez fiquei sem falar com Dave, eu não falei com ele nem sequer uma palavra por 3 semanas. 3 semanas, porque eu estava determinada a conseguir do meu jeito, ou então eu faria com que ele se sentisse miserável. Amém? E as pessoas que estão infelizes, agora ouça, as pessoas que são infelizes querem tornar outras pessoas infelizes. Então, se você está vivendo com alguém que está infeliz, eu posso te garantir que você não pode fazê-la feliz. É melhor você ir em frente e ser feliz e desfrutar a sua vida. Foi isso que Dave fez, e no final foi uma das coisas que me mudou, sabe? Ele era tão estável, ele não me deixava chateá-lo, não permitia que eu deixasse infeliz. Ele falava: eu tentei de tudo para te fazer feliz, mas você não quer ser, então, até que decida ser feliz, eu vou desfrutar a minha vida.
E se você quiser vir comigo, tudo bem. Se não, eu vou desfrutar minha vida. Ele nunca me disse que iria me deixar, nunca ameaçou se divorciar de mim. Ele acreditava que o casamento era para sempre. Então, depois que fui batizada no Espírito Santo, comecei a realmente estudar a palavra. Veja, você não vai aprender, não vai. Eu não quero deixar nenhum pastor bravo dizer isso aqui, mas você não vai aprender tudo o que precisa aprender só se sentando em um banco de igreja ouvindo outra pessoa pregando, sabe? Você não vai. E você não vai ser um cristão vitorioso. E, independente do que preguem por 30 minutos no domingo de manhã. Não vai. Quando eu ia à igreja luterana, o sermão durava uns 20 minutos e eu precisava de muito mais do que 20 minutos de tudo com os problemas que eu tinha. E sabe, se você tem problemas em sua vida com outras pessoas, talvez precise considerar que parte disso pode ser por sua causa. E você tem que se responsabilizar por isso e parar de ficar pondo a culpa em outra pessoa, sabe? Não é trabalho de outra pessoa te manter feliz, é seu trabalho ser feliz. É meu trabalho tentar fazer as pessoas felizes, mas se eu não estou fazendo você feliz, você não pode me culpar, porque o que você precisa vem de Deus. Amém? E alguns aqui, sei, provavelmente, são casados com pessoas muito disfuncionais. Não, se tornem codependentes delas. Não espere para ver com que tipo de humor eles estarão para decidir com que tipo de humor você estará. E acredite, em mim, eles não gostarão disso. Mas isso pode ser exatamente o que vai mudá-los. Porque o Dave era consistente na minha frente. Isso me fez pensar. Será que realmente dá para ter paz? Eu não sabia o que era isso. Cresci numa casa que não tinha nada além de contendas e conflitos. Eu não sabia o que era paz, mas eu via tê-la. E veja, é por isso que precisamos crescer e deixar Cristo viver através de nós, para que as pessoas vejam que elas podem ter paz. E assim então elas verão que não precisam passar a vida se preocupando com tudo. E quando Deus começou a lidar comigo, eu estava lendo livros sobre morrer para si mesmo, eu tinha recebido o suficiente do amor de Deus, eu estava tão apaixonada por Ele que realmente comecei a querer mudar, sabe? Agora, deixe-me dizer, se você não quiser mudar, você não vai mudar. Ninguém vai te convencer a mudar se você não quiser mudar. Mas, se você realmente quiser, você vai. Você não pode mudar a si mesmo, só Deus pode, mas se você realmente quiser mudar, tente isso, estude a Bíblia nas áreas em que você tem problema. Se você tem um temperamento ruim, estude tudo que a palavra diz sobre a raiva e temperamento. Sabe, se você tem um temperamento ruim e o coração cheio de falta de perdão, não adiantará nada sair e comprar um livro sobre prosperidade e cura. Ou como se tornar um milionário da noite para o dia. Precisa de um como morrer para si mesmo. Precisa estar nesta conferência. Amém? Então, eu tinha que ter a última palavra em todas as coisas. Quem aqui não suporta não ter a última palavra numa discussão? Ok. Aqui estou eu dando uma ajudinha para você. Então, sabe, eu morria para isso só um pouquinho de cada vez. Então, se eu e David discutíamos, e ele não discutia muito, falava o que queria e simplesmente saía, eu ficava furiosa. E assim, às vezes depois que ele ia embora, eu ainda dava minha última palavra enquanto ele caminhava pelo corredor. Depois eu melhorei um pouquinho, sabe? Mas me lembro de fazer isso. Ele dizia a última palavra e saía andando pelo corredor e eu fazia assim. Então eu tinha a última palavra, ele só não sabia. Mas Deus sabia. Mas veja, toda vez que você pode estar errado e não luta para ser o certo, um pouco mais desta coisa que tem uma fortaleza em você se tornará mais fraca, e da próxima vez mais fraca,
e da próxima vez mais fraca, e em breve você começará a dizer: não posso acreditar que eu agi assim. E não será nada difícil para você se controlar, porque agora essa coisa não tem mais controle sobre você, você tem controle sobre ela. E você tem que fazer isso em todas as áreas da sua vida. Qualquer que seja a área onde Deus está lidando com você, essa é a área que você deve dar liberdade para que Ele trabalhe. Paulo disse que ele se disciplinava, e toda vez que você diz a palavra disciplina, as pessoas gemem. Sabe, a disciplina é sua amiga, não inimiga. A disciplina te ajuda a ser o que você diz que quer ser, mas você nunca será se não aprender a se disciplinar. Você tem que saber dizer não a si mesmo e ser sério com isso. Amém? E não gostamos disso. A carne não gosta disso. Bem, quando você começa a dizer não para as coisas, elas fazem beicinho, barulho e estou tão mal. Você sente pena de si mesmo. Mas quanto mais fizer isso, mais a carne ficará quieta e você terá a vitória. Tem alguém aqui que já teve que percorrer essa estrada da qual estou falando e ver as coisas das quais se livrou e apenas você... veja. É assim que acontece. É Deus fazendo isso através de você, mas Ele não vai fazer sem a sua cooperação. Você tem que cooperar com Ele. E nossa parte é estudar a palavra, passar muito tempo com Deus, deixá-lo nos amar, amá-lo de volta. E sabe, quanto mais você se apaixona por Jesus, mais vai querer fazer tudo aquilo que Ele quer que você faça. E quando você quer, quanto mais você quer, menos difícil é. Só é muito difícil quando você realmente não quer. Então Paulo disse, como um boxeador, eu esbofetei o meu corpo. Bem, muitos no corpo de Cristo entendem errado, acham que diz, eu empanturro o meu corpo. As duas palavras começam com a mesma letra, mas significam coisas diferentes. Eu lido com isso duramente e a disciplino com dificuldades. Agora, talvez ele estivesse falando de jejum? Talvez ele estivesse falando do que estou falando aqui, de simplesmente dizer não à sua carne? Eu a subjugo por medo de que, depois de proclamar a outros o Evangelho e as coisas pertinentes a ele, eu mesmo me torne inapto, não resista ao teste e seja reprovado e rejeitado como uma fraude. E veja, uma das coisas que eu simplesmente não quero. Eu jamais tolerarei em mim, eu não vou ser uma falsa. Se eu vou pregar isso para você, eu vou viver isso, ainda que seja a última coisa que eu faça. Veja só esta escritura. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, permitidas, e somos livres para fazer o que quisermos. Uau! Isso parece muito bom, Paulo. Mas nem todas as coisas são úteis, convenientes, proveitosas e saudáveis. Paulo sabia que não vivia mais debaixo da lei. Por exemplo, ele sabia que ele não precisava se disciplinar para ir para o céu, mas ele disse, eu vou escolher a melhor coisa porque sei que será. Eu não tenho que fazer isso, mas eu vou fazê-lo porque será a melhor coisa que eu posso fazer. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são construtivas para o caráter e edificantes para a vida espiritual. Vamos falar sobre caráter por um minuto. A Priscila disse nesta manhã que algumas pessoas ficam mancando em sua integridade, ficam mancando em seu caráter. Muitos cristãos ainda mentem, e esse é um dos 10 maiores pecados. Amém? Você sabe quantas pessoas em nosso mundo hoje vivem juntas e não são casadas? Na verdade, isso é realmente encorajado hoje, como se você devesse experimentar primeiro e ver se você será feliz. Bem, o mundo pode dizer o que quiser, mas não é isso que a Bíblia diz. Amém? E eu não estou tentando deixar vocês bravos comigo, mas alguém tem que se levantar e dizer a verdade. Essa não é a forma que Deus quer que vivamos. Além disso, se alguém não te considera o bastante
para querer se comprometer com você, então eu iria querer outra pessoa. Amém? Porque você vale mais do que isso. Vale muito mais do que isso. E muitas pessoas hoje, você pergunta o que é integridade, elas nem sabem o que isso significa. Isso significa ser honesto em tudo aquilo que você faz. Ser honesto. Caráter. Ter um caráter santo. Ande no fruto do Espírito e, acima de tudo, o que você fizer, ande em amor. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor não expõe as falhas de outras pessoas, mas o amor as cobre. Não fofoque. Não tenha ciúmes do que Deus não lhe deu. Se outra pessoa tem algo que você não tem, fique feliz por ela. E se Deus quiser que você tenha, Ele dará a você também. Amém?